Oi gente, tudo bem? Hoje, como vocês viram aí no título, eu vou fazer resenha de um livro que com certeza é um dos livros que eu mais amei ler. E que é o livro que acho que quem nunca viu, nem a série ou filme, pelo menos com certeza conhece esse personagem de algum lugar, que é... Sherlock Holmes. Sherlock Holmes com certeza é um dos livros que eu mais amei ler, uma das coleções que mais... das minhas coleções preferidas de livro. Eu amei o personagem e a gente conheceu o Sherlock Holmes diferente daqueles que a gente vê na série. Nós vamos realmente saber a origem dele e como é o personagem de fato. É com certeza interessante, me instigou muito saber um pouco mais da história dele. Eu vim fazer um pouco uma resenha resumida da coleção. Se vocês gostarem, eu faço uma resenha de cada livro. Então, bora lá. Bom, vou começar aqui tirando o livro, né? Agora, como vocês viram, vou mostrar o box desse livro, porque na verdade, assim, é lindo. Tipo assim, ele é um box. E eu achei lindo que ele vem com esses 4 livros aqui, que é o primeiro, que é, mexeu na cabeça, que é esse verde aqui, que é o volume 1. Tem esse aqui que é o volume 2, que é o livro azul. Esse aqui que é o laranja, que é o volume 3, e o volume 4 que é o vermelho. E falando um pouco sobre a história geral, cada livro tem um conto do Sherlock Holmes, que é um conto sobre uma história, sobre algum caso específico dele. E outros que são contos curtos, de mais ou menos 20 a 30 páginas, que falam sobre pequenos casos que ele resolveu. E, enfim, vamos lá que eu vou fazer resenhas um pouquinho pra vocês e mostrar como é o livro. Esse aqui é o primeiro livro de Sherlock Holmes, como dá pra perceber. Ele é verde, esse primeiro livro, e ele é lindo, ele é capa dura. Eu paguei R$70 nele, comprei da Black Friday, mas realmente o valor agora tá aí nessa faixa de preço. E o bom é que por ser 4 livros, ser uma coleção com capa dura, o valor tá muito bom. E com certeza deve estar esse valor até mais barato agora. E é um livro lindo. Esse aqui, ele tem o Estudo em Vermelho, que é o primeiro livro que o Arthur Conan Doyle escreveu, do Sherlock Holmes. E tem o Sinal dos Quatro, que é um outro caso dele, e As Aventuras de Sherlock Holmes, que são tipo pequenos contos, que falam, que geralmente em torno de 20, 30 páginas, que falam sobre pequenos casos que o Sherlock resolve com o seu fiel amigo Watson. Que eu acho que aqui é uma das coisas mais interessantes, é que nos livros a gente pode ver, contar muito com a presença do Watson, porque ele é quem narra os livros. A gente vê toda a história, todo o caso, narrado pelo Watson. E como ele acompanha, ele tem uma visão mais humana sobre cada caso, porque o Sherlock, a gente vê que o Sherlock Holmes, ele é um personagem frio, é um personagem calculista, ele vê todas as coisas de um ponto de vista mais, como falar, ele vê tudo de um ponto de vista mais técnico, ele realmente é muito focado, ele presta atenção nos detalhes, coisas bem pequenas, e a gente vê o Watson acompanhando cada um desses casos dele, narrando, e no final mostrando tudo que fez o Sherlock Holmes chegar a essa conclusão. E são coisas que a gente fica assim, nossa, eu li isso ao longo de toda essa história e nem consegui reparar nesses detalhes. Eu acho incrível, foi uma das coisas que eu mais amei, é esse livro ter sido narrado pelo Watson. E, enfim, conhecer um pouco mais do personagem também, que é, assim, o Sherlock Holmes, porque essa personalidade, ele tem mais dificuldade de fazer amigos. E a gente vê que o Watson conseguiu conquistar a confiança do Sherlock. E, enfim, é um livro incrível. Realmente, o livro tem em torno de 400 páginas, mais ou menos. Deixa eu ver aqui mais, né? Deixa eu ver aqui. Ó, esse primeiro livro, por exemplo, ele tem 500 páginas, são mais de 500 páginas esse livro, mas é com certeza um dos livros que eu mais amei ler. Esse livro é incrível, a primeira história foi a que eu achei mais incrível, porque ele vai desvendar um caso de um crime que aconteceu sobre 2 pessoas que foram assassinadas. Dessas 2 pessoas, ele vê que tem uma história assim gigantesca por trás desse caso, e essa história prende muito, porque eu achei incrível. E é o meu livro favorito de toda a coleção, é esse primeiro livro. E eu amei, com certeza. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês o segundo livro, que foi um dos que eu mais amei também. Eu acho que com certeza eu não consigo nem dizer qual foi o livro que eu mais gostei. Esse aqui é o volume 2. Esse aqui já traz... Eu tô arrumando aqui os livros. Esse aqui, ele já traz a lupinha aqui, a capa. Ele também é de capa dura, como todos são de capa dura. E ele é lindo também, e aqui também a gente vai ter histórias, uma história de Sherlock Holmes, aqui a gente vai ter memórias de Sherlock Holmes, que são casos que o Sherlock Holmes teve ao longo da carreira dele, seja antes de conhecer o Watson, seja depois, casos que
enfim, que ocorreram ao longo da carreira dele. E a gente também vai ter o Cão das Baskerville, que é também um conto muito interessante, que ele vai falar sobre um caso que ele vai pegar na casa de uma família que tem uma maldição, digamos assim. E eles resolvem chamar o Sherlock pra descobrir que maldição é essa, né? E, enfim, todo o desenrolar dessa história é incrível. Esse também foi um dos meus livros favoritos dele. Eu acho que eu sou bem suspeita pra falar, porque os livros de Sherlock Holmes, eles são os meus preferidos. Eu nunca cheguei a ver nenhuma série, já vi um filme só, que foi o que foi feito com Robert Downey Jr., mas os livros me prenderam muito e eu achei incrível, até porque essa vibe de livros de detetive, eu me encontrei em muitos desses livros. Eu acho que quando a gente tá realmente a fim de ler esse tipo de história, a gente acaba adorando. E foi um dos meus livros favoritos. Eu li, tipo, esses 4 livros um atrás do outro, porque quando a gente começa a ler os contos, a gente vê os casos e a gente quer chegar até o fim. Porque é muito bom, a gente quer descobrir o que aconteceu, como Sherlock conseguiu descobrir isso, o que ele viu. E, gente, sério, a gente se sente até um pouco detetive vendo ele desvendar esses casos e é incrível. Agora eu vou mostrar o terceiro livro. O terceiro livro é o volume 3, esse aqui tem a capa amarela e aqui a gente já vai ter aqui um bonezinho, que é o do Sherlock, né, é o bonezinho da invisibilidade, que eles até pra se disfarçar. Ele é lindo, essa cor. Eu amei essa cor de livro. Ele é lindo. É o terceiro e penúltimo livro dessa coleção. Ele vai contar com os contos de A Volta, de Sherlock Holmes, que, pra quem não sabe, eu vou dar um pequeno spoiler agora, gente. Aqui no segundo livro, teve uma história que o Sherlock Holmes, ele tem, tipo, um inimigo, assim, que é muito difícil de pegar ele, que ele sempre consegue escapar do Sherlock Holmes, e acaba que ele morre, entre aspas, porque na verdade o autor queria terminar ali, o Arthur Conan Doyle ia terminar a jornada do Sherlock Holmes ali, mas o livro estava fazendo tanto sucesso e na época as pessoas estavam pedindo tanto pra continuar escrevendo, pra continuar essa história de Sherlock Holmes, que ele acabou voltando, né? O Sherlock Holmes acaba voltando realmente, mas aí tem todo esse enrolar, ele não volta, assim, tipo, apenas voltando, tem toda uma explicação. E aqui conta com a volta do Sherlock Holmes e mais histórias dele, depois de voltar, e o Vale do Medo, que é uma nova história também do Sherlock Holmes, que, cara, é incrível. Eu sou bem suspeita pra falar mesmo, porque eu amo esses livros de Sherlock Holmes. Eu li 3 vezes esse livro, mas é porque é realmente muito incrível. E essas histórias que são maiores, que não são os contos, eles são, tipo assim, te prendem muito, porque por serem mais longas, elas duram mais ou menos metade do livro. A gente se prende muito na história, a gente se prende muito nos detalhes, a gente fica pensando, nossa, mas esse detalhe aqui pode fazer toda a diferença no final, ou como ele percebeu isso, ou, tipo, é incrível, eu realmente acho que eu eu tenho agora uns domzinhos de detetive só depois de ter lido esses livros aqui. E aqui agora a gente vai para o quarto e último livro dessa coleção, o livro vermelho, que é o volume 4. Ele já tem um violino, porque pra quem não sabe, o Sherlock Holmes tem alguns gostos musicais também. Ele não é só detetive, apesar de ser o que ele mais ama fazer. Ele também tem lá os seus dons musicais, a gente descobre ao longo dos livros. E aqui a gente não vai ter nenhuma história, a gente vai ter só contos, que vai ser os últimos casos de Sherlock Holmes. E história de Sherlock Holmes. A gente vai contar com os últimos casos dele antes de se aposentar, até porque o detetive tem o seu momento, tem o seu auge, tem aquele momento que ele fala, não, agora eu quero descansar, porque o Sherlock Holmes, ele sempre foi aquele detetive que às vezes ele ficava sem dormir por 2 dias pra desvendar um caso. E ele é aquele detetive que quando ele pega um caso e ele se interessa pelo caso, ele vai até o fim. E ele faz o que for sem pensar nas consequências. Então aqui a gente vai ver esses últimos casos deles antes de se aposentar. E aqui nesse Histórias de Sherlock Holmes, a gente vai ver também algumas histórias que não foram publicadas, porque o Watson, por acompanhar ele nas leituras dele, nos casos dele, ele sempre narra a história, ele sempre escreve com detalhes, tudo. E ele escreve com detalhes tudo que a pessoa fala, ele escreve com detalhes cada coisinha que o Sherlock Holmes faz, o que ele reparou pra chegar àquela conclusão sobre aquele caso, pra desvendar aquele caso. E esses aqui são os casos que ele não publicou. Porque geralmente ele publica os casos, mas tem alguns casos que ele acaba não publicando. Às vezes até por opção, às vezes por pedido do Sherlock Holmes. Esses casos aqui ele não publicou. Às vezes, como são narrados aqui, tem casos de pessoas
da realeza, casos de pessoas muito poderosas aqui. E aí não pôde ser publicado. Ou alguns casos que foram publicados, mas sem o nome de fato da pessoa, né? Por serem pessoas poderosas aqui nesse livro. E com certeza assim, encerrou com perfeição essa coleção incrível. Então, pra quem tem curiosidade de ler os livros do Sherlock, pra quem gostou da série, pra quem gostou dos filmes, com certeza eu recomendo muito, porque, como todo mundo sabe, por mais que a série, ou as séries, os filmes, sejam muito fiéis ao livro, o livro ele sempre conta com mais detalhes, principalmente por tudo que foi feito, né, todas as produções que foram feitas do livro terem sido baseadas no próprio livro que iniciou, né, tudo isso. Tudo começou sendo escrito num livro. Então, quem tem curiosidade, quem gostou da história, da série, que eu recomendo muito ler, porque histórias de detetive nos instigam muito, muito a fazer, a ver. Assim, é muito interessante, porque a gente fica curioso pra saber o que vai enrolar da história, pra saber o que vai acontecer, pra saber como ele chegou a cada conclusão. Assim, é com certeza uma das histórias que eu mais amei. É um dos livros que eu mais amei ter lido. Pra quem tem medo, né? Porque, mesmo assim, receio de ler. Por ser um livro clássico, um livro antigo e ter uma linguagem difícil, não. Essa editora aqui, gente, é HarperCollins. Eu não sei como é a escrita de outras... como é escrito o livro por outras editoras, mas a escrita atualmente é muito fluida, é muito fácil de ler. Não tem palavras tão difíceis, vez ou outra vai aparecer uma palavra que a gente não conhece, mas assim, é um livro que ele foi reescrito para uma linguagem que é mais para os dias atuais, então não tenha medo. Os livros clássicos hoje em dia, eles são escritos de maneira que a gente possa entender mais, para que todo mundo consiga ler e entender. E eu recomendo muito que vocês leiam. Essa aqui, ó, é a caixa, inclusive vou até mostrar porque eu achei uma das coisas mais lindas. Essa é a caixa aqui do box. Ela é linda, eu tenho até medo de estragar ela. E ela é muito linda, que vem até os 4 livros, ó. E a coleção é cada um. E ela é assim. E aqui é onde ficam os 4 livros, eles ficam bem... Não tem nem espacinho, sobra nem espacinho pra eles aqui. Eles ficam bem apertadinhos aqui, mas cabe certinho. Com certeza eu amei, eu recomendo muito que vocês leiam. Pra quem tem muito interesse, eu amei muito. E eu recomendo muito esse livro, gente. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. E, né? É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem, eu faço uma resenha de cada livro em particular, de cada história, se vocês quiserem. Isso aí, gente. É isso. Tchau.